Jamais tenho a pretensão aqui de substituir o Josivan, né? Josivan é especial em missões, em evangelismo, mas foi-me dado a incumbência nesta noite de compartilhar com você da palavra de Deus. E eu quero fazer isso com muito amor ao Senhor, muito amor ao Evangelho, e com um coração desejoso de que a palavra alcance sua casa nessa noite, através de você. Alcance seus filhos, através de você aqui esta noite. Que a palavra de Deus possa falar ao meu, ao seu coração, ao meu mais uma vez e ao seu coração nesta noite, a primeira vez, porque quando a gente estuda, Deus está falando conosco também. Então, no que nós vamos conversar aqui, eu fui mais privilegiado que você, porque eu ouvi Deus falar várias vezes no decorrer da semana. Mas eu espero que aquilo que Deus falou ao meu coração alcance seu coração, a sua mente nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Esse texto, aliás, o livro de Deuteronômio, obrigado, meu, ele fala demais ao meu coração, muito. Gosto muito desse livro, porque é um momento muito especial, era um momento muito especial na vida do povo de Israel. E aqui eu sei que Deus tem algumas coisas a nos ensinar nesta noite. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, e nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva, tá? Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente, tá? Todos encontraram aí? Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 12, que diz assim, olha lá, sabe que eu gosto que vocês leiam bonito, forte, você está pronunciando a palavra do Deus eterno, o Senhor dos senhores, então proclame, pronuncie com todo o vigor, com toda a força que você tem. E diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tu as inculcarás a teus filhos, guarde isso aí, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, mais uma vez o 12, guarda-te para que não te esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, iremos meditar nela, queremos pedir a Tua bênção sobre nós, a ação do Espírito Santo do Senhor na nossa mente, no nosso coração, nos ajude a esquecer todas as coisas que lá fora estão e que o nosso pensamento esteja voltado para o Senhor, para a Tua presença, para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Texto maravilhoso, né? Se você continuar a leitura, você vai perceber que Moisés está dando as últimas orientações ao povo de Israel, antes deles entrarem na terra prometida, a terra que emana leite e mel. A palavra de Deus relata aqui, e é interessante nós lembrarmos de uma coisa, que Moisés não iria entrar na terra. Então, eles estão às portas de Canaã, e Moisés tem um último momento de conversa com o povo que ele conduziu por 40 anos no deserto. Então, e vocês lembram, como eu, que esse povo, os que saíram do Egito, morreram todos. Aqui há uma nova geração, da qual Moisés se dirige a eles agora, repassando a lei, as ordens, os mandamentos, os estatutos do Senhor. Está dizendo a eles para que eles possam obedecer os ensinos de Deus. E o que é interessante aqui é de quando ele está dizendo para que eles sejam abençoados ao entrar na terra. Se eles viverem uma vida de obediência a Deus, eles têm tudo para crescer, para multiplicar e serem felizes na terra que o Senhor tinha prometido aos seus pais. E agora os seus pais não puderam herdar a terra por causa da desobediência, da incredulidade. Moisés se dirige a essa turma toda, milhares de pessoas, dizendo: nós estamos às portas de Canaã, da terra que mana leite e mel, mas vocês precisam pôr em prática aquilo que Deus pediu que eu os ensinasse. E que era para vocês guardar aquilo que foi passado a seus pais, estamos repassando a vocês. E a vida de vocês depende da obediência aos estatutos, às leis, os juízos, os mandamentos do Senhor. E aí por isso ele se dirige a eles e diz: ouve, escuta, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, e é Ele quem está dizendo a vocês. Não esqueçam, vocês estão entrando em uma terra da qual dizem que existem outros deuses, mas eles não são deuses. Deus é o Deus de Israel, o Deus que conduziu vocês até aqui. Então não esqueçam disso. Quando vocês pisarem essa terra, não se esqueça do Senhor. Na realidade, Moisés está dizendo aqui: vocês não se deixem levar pela vida do povo desta terra. Crer nos seus deuses, trocar ao Senhor pelos seus deuses. Não façam isso.
E aqui, irmãos, há algumas coisas que nos chamam a atenção. Ismael, o que tem isso a ver com um culto de missões? Tudo a ver. Tudo a ver. Aí a palavra de Deus continua dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Primeira recomendação: amar a quem? O Senhor. Vocês estão herdando o que os seus pais não puderam, mas vocês precisam amar o Senhor com todo o teu ser, com todo o amor, com toda a dedicação, com todo o temor, com toda a reverência, com todo o respeito. É isso que Moisés está dizendo ao povo. Quando ele está falando dos estatutos, dos mandamentos, ele está dizendo: ame o Senhor, os seus ensinos, reverencie, tema a Ele, tenha temor, reconheça quem Ele é, o que Ele pode fazer. E vocês viram o que Ele fez no deserto. Vocês conhecem a história, então esse é o Deus do qual está dando a vocês a terra de Canaã, essa terra boa, cheia de coisas gostosas, maravilhosas. Primeira coisa que eu quero com você: quem tem filho aqui? Levante a mão por gentileza. Muito bem, essa palavra é para você hoje aqui. Essa palavra é para ti, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Moisés está recomendando aos pais, ali devia ter muitos pais, e a primeira recomendação de Moisés aos pais era: primeiro você, papai, mamãe, que se encontra aqui, que a palavra de Deus precisa existir no seu coração. Ela precisa estar no seu coração. Você precisa amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Você precisa ser o primeiro a obedecer aos mandamentos do Senhor na sua casa. Você precisa ser o exemplo aos seus filhos de vida de oração, de vida de leitura da palavra, de vida de comunhão com Deus, de vida de envolvimento na evangelização, no amor pelas vidas, no amor pelo Senhor. Amo o Senhor acima de qualquer coisa que você tenha, ou que você venha a ter, ou que você pretenda ter. Que Deus seja aquilo que você tem mais ansiedade e desejo de ter com abundância no seu coração. Lembre disso, mamãe e papai. Você que está aqui, você precisa ser o primeiro a amar o Senhor na sua casa. Viu, irmão? Atoniel, Cleiciane. Aí a palavra de Deus vai chamar a minha atenção, papai e mamãe, e a sua, dizendo assim: esta palavra, esses estatutos,
estes mandamentos que você conhece, você precisa repassar para os seus filhos. Você precisa repassar aos seus filhos. Agora você só pode repassar se você tiver no seu coração, na sua vida, no seu ser. Aqui eu quero. Você já teve vontade de ser um missionário ou uma missionária? Você já teve desejo de propagar o Evangelho de Jesus, de falar aos outros? Eu quero desafiar você a fazer de sua casa um campo missionário. É o primeiro lugar aonde você precisa trabalhar a evangelização, o temor a Deus, a salvação. É na sua casa. Talvez você que está aqui, você tem familiares que ainda não conhecem Jesus como Salvador. E mora contigo. E mora na sua casa. Ou seus filhos. Que você precisa fazer de sua casa um campo missionário. Aonde você vai ensinar a sua família, os seus filhos, a amar ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a andar nos caminhos do Senhor. Não é preciso ir longe, nem mudar de país, muitas vezes, a não ser que você tenha um chamado especial de Deus. A sua própria casa, o seu lar, a sua residência, pode ser um campo missionário. Mas a palavra de Deus nos dá uma advertência importantíssima, quando ele diz assim: inculca nos seus filhos. Aí ele diz uma coisa interessante: sentado, caminhando, deitado, indo para qualquer lugar, trabalhando. Na realidade era isso que a palavra de Deus estava dizendo, em qualquer momento do dia. Por isso que diz ao deitar e ao levantar. Levantou, palavra no menino, palavra na menina. Fala de Jesus, está andando com eles, buscando para a escola, Gleice. Buscou os meninos na escola, dentro do carro. Meus filhos, Jesus é maravilhoso. Vocês já ouviram falar de salvação, meus filhos? Você está em casa com seus filhos brincando, palavra nele, inculca. A palavra de Deus estava dizendo, olha, o dia todinho, fala, ponha na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Mas você só vai dar aos seus filhos isso se você tiver. Se você não tiver, você não dá aos seus filhos. Você vai dar outras coisas. Às vezes fazer do seu filho torcedor de time de futebol. Ensinar seus filhos a jogar videogame. Né? Às vezes você vai falar de outras coisas e menos de Jesus aos seus filhos. E a palavra de Deus está dizendo, faça da sua casa um campo missionário, pregue aos seus filhos, inculque aos seus filhos. E a palavra de Deus, resumindo o texto aqui de uma forma bem objetiva, ele está dizendo assim, ponha lá na entrada da sua casa, tem um lugarzinho lá, nos umbrais da porta, algo que passa lá e lembre da palavra do Senhor. O judeu, ele levou isso tão assim, de forma exagerada,
que eles passaram nos momentos de orações, aquilo que chama de falactérios. Eram porções pequenas da palavra escrita de pergaminhos dentro de uma caixinha. Então eles iam orar, amarrava na testa, ou também pendurava no braço esquerdo uma porção da palavra de Deus. Aí lá em Mateus, Jesus diz assim: vocês alargam as suas franjas, vocês põem tão grande, mas a vida cadê? O temor cadê? A palavra de Deus, na realidade, o sentido verdadeiro que a palavra de Deus quer, meu e você, é que você tenha na sua mente, no seu coração, tenha à mão a palavra de Deus, na sua casa a palavra de Deus, todos os momentos do dia com os seus filhos. Campo missionário. Campo missionário. Existe outra coisa importante aqui, do qual, quando você tem essa palavra no seu coração, primeiro você se importa com a sua casa, e o seu lar pode ser um campo missionário também para os seus vizinhos. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Como que a sua vida, o seu testemunho dentro de casa, a vida que você leva, ela vai influenciar os seus filhos. Essa semana, eu estudando sobre a vida de Josafá, homem de Deus, que rei fantástico, maravilhoso, esplêndido, um homem que o seu reinado, o princípio dele, foi um reinado totalmente temente a Deus, restauração da vida espiritual do povo de Israel. Um homem que se dedicou a derrubar altares aos outros deuses. Um homem que Deus concedeu tremendas vitórias nas batalhas. Homem que se prostrava diante de Deus e orava, e Deus ouvia as suas orações nas batalhas. Mas falhou dentro de casa, deu mau exemplo. Talvez você nunca olhou para isso na vida de Josafá. Sabe qual foi o pior exemplo dado por Josafá aos seus filhos? As amizades, os relacionamentos, com quem ele se envolveu, com quem ele casou. A palavra de Deus, você pode ler toda a história a partir ali do capítulo 17 de 2 Crônicas. A palavra diz que ele se familiariza, passa a fazer parte da família, sabe de quem? Do rei Acabe. Acabe e Jezabel, um homem crente. Um servo na mão de Deus, olha com quem vai se aliar. Eu fiquei pensando, ao estudar, pensando assim, aonde nós levamos nossos filhos? Aquele menino ou menina que é para você inculcar nele a palavra de Deus. Mas você leva seus filhos para onde? Para andar com quem? Você se relaciona com quem? Com quem você quer que seus filhos se casem? A palavra de Deus diz que ele casou. Você pode conferir lá, acho que é no capítulo 18 de 2 Crônicas. E essa vida de aliança com Acabe, ele teve alguns filhos, e um filho Jeorão, que foi o seu primeiro filho, o mais velho, a quem ele passou o reino. Com quem ele casou? Atalia, filha de Acabe e Jezabel.
era com quem convivia. Eu digo para os meninos, eu digo para as minhas meninas, a melhor pessoa para você casar é com quem você faz uma amizade boa. Com quem você cria primeiro um ambiente de amizade, de companheirismo, de conviver junto. Eu acho fantástico isso, eu casei assim. E conheço outros que casaram assim. Se conheceram aqui, brincavam juntos, andavam juntos. A mesma família, o mesmo temor a Deus. E aquele rapaz, aquele pai, de tamanho exemplo, temor a Deus, mas deu mau exemplo ao filho mais velho. E o filho mais velho fez a mesma coisa que o pai fez. Casou com a filha de Acabe e Jezabel. Pensa na mulher mala, ruim, perversa. E eu quero dizer para você que Acabe cuidou bem do seu governo. Maravilhoso. Mas esqueceu da família, dos filhos. E você quer saber o espetáculo que foi? Uma das primeiras coisas que o seu filho, ao tomar o reino, no lugar do pai, porque o pai morreu, foi matar todos os seus irmãos. Matou todos. Incentivado por quem? Atalia, filha de Acabe. Aonde você leva seus filhos? Com quem seus filhos andam? Qual é seu exemplo para os seus filhos dentro de casa? A sua casa pode ser um campo missionário, em primeiro lugar, para com a sua família. Em terceiro, coisa maravilhosa e triste ao mesmo tempo. Um filho perdido pode trazer sofrimento tão grande ao seu lar. E dependendo do que ele se tornar a uma nação. Esse Jeorão, a palavra de Deus diz, por causa das coisas que ele fez, o povo padeceu, sofreu, foi levado cativo. E Deus tinha dito assim: Jeorão, por causa da tua maldade, o que você fez, você vai morrer de uma enfermidade terrível. E a palavra de Deus cita lá que ele teve um problema intestinal, que o castigo de Deus sobre ele era que aquela enfermidade, a cada dia ela piorava, e ela durou 2 anos. O texto diz que no final, na sua morte, com muita dor, com muita angústia e sofrimento, os seus intestinos saíram para fora. Porque escolheu o mal, não andou nos caminhos do Senhor. Papai e mamãe falhou ao ensinar Jeorão. Aonde você leva seus filhos? O que você conversa com seus filhos? Com quem seus filhos andam? Com quem você quer que seu filho se case? Continuando aqui, nós estamos falando de missões. O seu lar, a sua casa, que tem a palavra de Deus, a palavra da verdade, pode ser um lugar de refúgio para os seus vizinhos. Sabia? Faz lá um chazinho gostoso. Vizinho, vem aqui.
Eu tenho um lá que eu já avisei para ele, ó rapaz, lá na igreja, a gente sempre tem uns encontros lá. E eu quero levar você, sua esposa e seus filhos lá. Para nós conversarmos um pouquinho lá com os irmãos da igreja. Você conhecer meus irmãos. Ele disse que vem. Quantas pessoas aflitas já chegaram em sua casa? Quantas pessoas sofrendo, angustiadas, necessitando de uma palavra de incentivo, já bateu a sua porta? Lá no seu trabalho, pode ser um campo missionário. Às vezes você passa anos com alguém e nunca falou dele, para ele, de Jesus Cristo. Eu repito, você só pode dar o que você tem. O que você não tem, você não dá. Vocês têm observado como o amor pelas pessoas tem desaparecido? As pessoas não amam mais as pessoas. Amam coisas, amam bichos. Até as leis mudaram. Os bichos têm mais valor do que uma pessoa. Mas você que está aqui, que conhece Jesus como Salvador, que tem um coração cheio de amor, transbordante por Deus, e as pessoas. O pastor tem falado de um projeto chamado Ecoar. Infelizmente não pegou. Mas era justamente para isso, sabe o quê? Você e eu, com os irmãos que moram no bairro, nós vamos nos reunir em casa para estudar a palavra de Deus e vamos chamar nossos vizinhos para vir junto conosco, estudar a palavra de Deus. Campo missionário. Falar de Jesus, falar do Evangelho, falar da salvação e ali compartilhar as bênçãos. Compartilhar as tristezas, as alegrias, porque é assim que o cristão vive. A gente não vive só de alegria, a gente vive de tristezas e dificuldades também. E isso também precisa ser compartilhado para ajudarmos uns aos outros. E para que coisa mais preciosa que eu e você podemos partilhar com os outros? A salvação em Jesus Cristo. A Isabela está aqui? Oi, Isabela. Pensei demais em você essa semana. Cadê o Tiago? Se zangue não, Tiago. Pensei em você também. Sabe por que eu pensei na Isabela? Por causa do Theo. A Isabela contou a história para que o Theo pudesse vir. E aí, Isabela, a minha pergunta para mim, lembrando das minhas, era assim: o que é que Isabela e Tiago conversavam com Deus sobre um filho ou uma filha? Que promessas faziam, que compromissos faziam diante de Deus se Deus lhes desse um filho? Olha a responsabilidade. Aqui nós temos muitos casais jovens com crianças pequenas em casa. Você sabia que você pode fazer do seu filho alguém que ama missões? De que maneira você pode fazer isso em casa?
vou te dar umas dicas boas. Em primeiro lugar, inculque aos seus filhos o evangelho de salvação em Jesus Cristo. Faça lá, Isabela, com o Tiago, no quarto do Theo, um cantinho missionário, aonde você vai conversar com o Theo. Não espere ficar grande. Onde você e o Tiago vai falar com ele de Jesus, das pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que precisam aprender de Jesus, ser alcançado por Jesus. Ore com ele. Olha as promessas que vocês fizeram. Duas moças lindas em casa, né, Lucas e Angélica? O que vocês prometeram diante de Deus? Quando você batiza seus filhos, você promete diante de Deus e da igreja, orar com ele, ler a Bíblia com ele, ensinar o evangelho aos seus filhos. Por isso você assume esse compromisso aqui. Isso é a ordem de Deus para nós, inculcar nos nossos filhos. E aí, irmãos, você que tem filhos, fale das pessoas perdidas, que não têm ainda o que eles têm. Irmãos, isso vai crescer no coração da criança de uma forma tal que ele vai amar as pessoas que não conhecem Jesus. Sabe por que hoje em dia é tão difícil? Você vê aqui entre nós mesmos, né? A dificuldade de alguém para ir para o campo, alguém que queira ser um obreiro, alguém que queira ser um missionário. Sabe por quê? A gente falha nisso. A gente não inculca isso, não incentiva os nossos filhos mais. No meu tempo pequeno, que já faz alguns anos, o que mais pai desejava e mãe é que seus filhos fossem pastores. Hoje em dia não dá mais. Ninguém quer que o seu filho seja um obreiro. É raro alguém. Uma faculdade é melhor. Nada contra a faculdade, tem sua importância. Ser um craque de futebol é melhor. Ser um ator, um cantor, uma cantora é mais visto pelo mundo. Mas pelo Senhor você será mais visto com seu filho envolvido na obra de Deus. Então, a sua casa é um lugar de evangelização. Isso precisa arder no seu coração, no nosso coração. Eu podia ter batido mais, Luciana, com minhas filhas nisso. Aí você às vezes já diz, ih, Ismael, passou o tempo, passou nada. Elas ainda estão em casa. Ainda podemos conversar, orarmos sobre isso, colocar na presença de Deus. Eu gostaria que minhas meninas fossem missionárias. Ia encher o coração do papai de orgulho e alegria. Seria a melhor coisa na vida delas que poderia acontecer. Era amar a Deus acima de todas as coisas, que eu sei que elas amam o Senhor, mas amar as pessoas perdidas. É por isso que a palavra de Deus diz, Esdras inculca no seu filho a palavra de Deus. Essas coisas de música são segundo plano. Mas inculca nos seus filhos o evangelho.
Viu, Gleice? Eu admiro você. Você, pelo trabalho que vocês fazem com seus filhos. Ensina eles a serem missionários, para que Deus possa despertar em seus corações. Quando Deus, falando através de Moisés, eu vou encerrar, Ele dá essas recomendações, é porque Deus queria abençoar o seu povo. E a forma do povo ser abençoado era eles continuar temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Segura aí, Brasil. Segura aí. Vem coisa. E se a fé não tiver firmada, é capaz de você pular fora. É por isso que o Evangelho diz: inculca, inculca, inculca. Converse com seus filhos sobre isso. E diante disso, irmãos, nós somos uma igreja que tem se importado com missões. Nós recebemos essa semana 3 cartas de pessoas pedindo ajuda à Igreja Presbiteriana de Araguaína. Eu quero ler aos irmãos estas cartas e eu quero que você preste bem atenção no que essas pessoas nos solicitam. Eles estão nos solicitando algo que Deus está dizendo para mim e você fazer. Eles estão precisando. Um indígena chamado Iberê nos escreveu dizendo assim: igreja, sou Iberê, um indígena, e meu povo clama por alguém que traga a palavra da verdade para nós. Muitos dos meus antepassados morreram sem conhecer o amor daquele que pode salvar. No Brasil, somos mais de 300 etnias indígenas, mais de 90 são isoladas. Dentre os 250 povos conhecidos, apenas 6 contam com a Bíblia completa, 39 com o Novo Testamento completo, e há ainda alguns povos que possuem apenas porções bíblicas. E ele continua: há 164 etnias indígenas não alcançadas no país, e há necessidade de tradução da Bíblia para 11 línguas indígenas, certo? Meu povo morre sem conhecer o Salvador, anda no engano dos espíritos do mal, adorando seres e elementos da natureza em diversos rituais e cerimônias. Queremos conhecer a palavra de Deus e ser salvos por ela. E através desse conhecimento, nosso desejo é que nós mesmos possamos alcançar outros povos indígenas com o Evangelho. Mande um missionário até nós. É urgente que vejamos a luz que salva. Carta de um ribeirinho que nos foi enviada da beira do Amazonas, que diz assim: sou um ribeirinho da Amazônia e escrevo esta carta para pedir socorro. Não um socorro por causa das nossas condições de moradia, nossas casas de madeiras construídas sob palafitas, sem energia elétrica, água encanada e saneamento básico. Moramos próximos às margens dos rios, a alguns metros acima do seu nível, para evitar que as águas invadam nossas casas no período da cheia.
Vivemos onde a força da natureza dita as regras, e os rios e as florestas nos forçam a conviver com limitações e muitos desafios. Estamos na lista dos grupos menos evangelizados do Brasil. Somos cerca de 35 mil comunidades, somando 3 milhões de pessoas isoladas, longe das sedes dos municípios e dos grandes centros. E tudo isso torna difícil o acesso para que alguém venha e nos comunique as boas novas de salvação do Senhor Jesus. Continua ele: precisamos de evangelização, discipulado, plantação de igrejas. Somos muitos aqui precisando de salvação, mas são poucos os trabalhadores dispostos a renunciar a uma vida com melhores condições para se sujeitar a viver como vivemos. E ele continua: creio num Deus que nos ama e chama pessoas dispostas e comprometidas a aceitar esse chamado. Igreja, precisamos de missionários entre os ribeirinhos. Envie missionários até nós. O terceiro a nos escrever foi um adolescente, que ele nos escreveu dizendo assim: Igreja de Jesus, meu nome é Davi. Eu já ouvi sobre a Bíblia que Davi foi um grande rei, amado por Deus e que andava nos caminhos que Deus apontou para ele. Na comunidade em que eu vivo, também há alguns reis, vários reis. São eles: traficantes de drogas, milícias armadas, aliciamentos de menores, prostituição, pobreza, analfabetismo, violência. Eu não tenho mais pai, mas eu tinha. Uma disputa entre traficantes aqui pertinho fez com que uma bala perdida atravessasse a janela da sala da minha casa e acertasse meu pai. Ele morreu na hora. Chorei por muito tempo, mas percebi que preciso continuar a minha vida. Sei que entre vocês há pessoas corajosas e com um coração disposto a amar e dar assistência aos menores favorecidos como eu, e tantos outros ao meu redor. Será que não há alguém que possa ser tocado ao ler a minha carta? Precisamos conhecer o amor e a paz que vem do Deus da Bíblia, pois já ouvi dizer que Ele ama todas as pessoas com um amor tão grande que não se pode medir. Só não sei como encontrá-lo. Por favor, não ignorem a minha carta. Ela reflete o clamor e o anseio de muita gente aqui. Envie missionários até nós. Inculque aos seus filhos. Ensine seus filhos a amar pessoas. Ensine seus filhos a se importar com o perdido, mais do que qualquer outra coisa. Ensine seus filhos a amar Jesus. Ensine seus filhos, mesmo pequeninhos, a falar do amor de Deus na escola. E eles são sinceros quando falam. A carta mexeu com você? A palavra mexeu com você? Se a palavra de Deus assim fez, então se torne um missionário. Se envolva nessa obra preciosa de propagar o amor de Deus, a salvação em Jesus Cristo
aos perdidos. Rogério, eu me alegrei com o movimento que eu vi no Novo Horizonte e na Barra da Grota essa semana que passou. Lugar de evangelização. Ponto de pregação, Ana Maria. Francisco e Verônica. Daniel está aqui. Daniel? Firmes. Josivan, firme, Josivan. Não desiste, não. É nosso papel proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas comece pela sua casa de verdade. Ensine seus filhos de verdade a servir ao Senhor. Sozinho, pensando em sair de casa, fazer o trabalho de evangelização é difícil. Mas unidos, somos fortes para proclamar o Evangelho, a salvação de Jesus Cristo. Precisamos nos unir em prol dessa obra. O dia se aproxima. Por isso que eu disse assim, parece que o céu desceu aqui essa noite, na hora de cantar Ele Vem. Ele vem. Ele vem. E nós precisamos estar preparados para recebê-lo. E uma das maneiras de eu e você nos prepararmos é proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos orar. E eu quero que você fale com Deus. E após eu quero passar um clipe aqui. E que esse clipe também sirva para a sua edificação e também para um incentivo a você se envolver na obra de evangelização.